Mais uma vez eu tenho que voltar aqui para falar sobre um assunto muito chato, né? Que é falar de INSS, de Previdência Social, mas é para te alertar. É de fato para você entender que não dá mais para você depender somente disso para se aposentar. Eu quero deixar um alerta aqui porque a Previdência Social no Brasil está quebrada. É isso mesmo. A Previdência Social no nosso país, infelizmente, ela está quebrada e você não pode deixar para, de fato, entender isso quando chegar a sua hora de aposentar, porque provavelmente você que está me assistindo aqui, quando chegar a sua vez de se aposentar, você infelizmente não conseguirá perante as informações, os fatos e os números que a gente tem atualmente, tá? Mas antes da gente abrir todos esses números, quero pedir para você, caso não for inscrito aqui no canal, inscreva-se porque toda semana tem conteúdo novo, conteúdo que vai agregar na sua vida, conteúdo que de fato vai te ajudar a chegar à sua liberdade financeira. Deixe seu like também aqui no vídeo para a gente chegar cada vez mais a um número maior de pessoas aqui no YouTube e deixe seu comentário também no fim do vídeo. O que acontece com a Previdência Social? A grande questão é que ela vem em um déficit, ou seja, ela paga mais do que ela arrecada todos os anos aí, se a gente for pegar aí uma retrospectiva histórica, e eu trouxe alguns dados para te mostrar isso. Então, a conta no fim não fecha. Imagina você que tem uma empresa aí, seja um supermercado, uma padaria, uma loja, qualquer coisa que seja. E no fim do fechamento aí de cada mês ou de cada ano, você percebe claramente que a sua receita, o que você recebe ali de lucro, né, é menor do que as suas despesas com aluguel, funcionários, contas. Ao longo do tempo, sua empresa, infelizmente, ela vai falir, ela vai fechar, por mais que você goste daquilo ali, por mais que seja seu sonho ter aquela empresa, aquela loja, que seja, não tem como, a conta não fecha. Então é isso que vem acontecendo com a Previdência no nosso país. É uma Previdência que vem sendo empurrada com a barriga. As pessoas que hoje são contempladas e beneficiadas pela Previdência Social estão recebendo dinheiro de pessoas de agora, né? A galera que está contribuindo nesse momento é quem está empurrando com a barriga essa Previdência que está com um rombo imenso. Se a gente pegar aí nos últimos anos, eu estou com os dados aqui, em 2019, o rombo da Previdência no Brasil foi de um déficit de 288,7 bilhões de reais. Em 2020, o déficit da Previdência foi de 363 bilhões de reais. Em 2021, o fechamento foi de 255,4 bilhões de déficit. E até agora, em 2022, só no primeiro semestre de 2022, é de 169,1 bilhões de reais. Somando os déficits de 2019, 20, 21 e o primeiro semestre de 2022, a gente já passa de um déficit de mais de 1 trilhão de reais aí na Previdência Social, tá? No INSS. Então, infelizmente, é um sistema que não é que está falido, é que já faliu literalmente, tá? Então, você que está me assistindo aí, que pensa em se aposentar daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, que seja, infelizmente, para você, o INSS já não vai funcionar mais. Tá? É questão de tempo, de fato, para esse sistema chegar a um colapso final e cair. Qual é a saída que a gente tem para tudo isso? Essa é a hora, esse é o momento que a gente tem que pensar fora da caixa, né? Esse é o momento que vai separar de fato quem vai conseguir se aposentar no nosso país de quem não vai. É quem pensa fora da caixa e quem age fora da caixa, porque quem ficar ali dentro, de fato, vai se iludir com essa ideia do INSS e acha que vai se aposentar. Atualmente, apenas 1% dos aposentados aí pelo INSS são, de fato, livres, né? Então, os outros 99% ainda precisam trabalhar ou dependem da ajuda de outras pessoas, dependem de caridade, da ajuda de parentes e por aí vai, né? Então, atualmente, somente 1% é verdadeiramente livre. Imagina daqui 20, 30 anos como é que esse sistema vai estar, né? De fato, não vai conseguir deixar ninguém livre. Então, você tem que pensar fora da caixa. E como pensar fora da caixa?
buscando acumular ao longo da sua vida ativos que vão gerar renda para você de forma passiva. É isso que deve ser a sua função, a sua missão ao longo da sua vida. Todos os meses você buscar gerar renda passiva aí, colocar o seu dinheiro de fato para trabalhar no seu lugar, e é isso que eu sempre quero te entregar aqui. Investir em imóveis, né? São ativos que ao longo do tempo mais do que se provaram, né? Quem investe em terra, o ditado já diz, né? Quem investe em terra não erra, porque de fato imóveis são ativos que ao longo de toda a história e por vários anos, ainda séculos, as pessoas vão precisar de imóveis, então investir em imóvel não tem erro, né? Investir em imóvel de fato vai sempre colocar e sempre vai ser rentável ali para o investidor final. Mas qual é a melhor maneira, né, de investir em imóveis? E eu sempre levanto a bandeira aqui dos fundos imobiliários, porque de fato é a maneira que eu vejo mais inteligente, segura também e rentável de se investir no mercado imobiliário, tá? E além de tudo isso, é a maneira também menos burocrática, né? Melhor dizendo, e também a maneira mais popular, vamos dizer assim. Por quê? O imóvel você precisa ali de seus 200, 300 mil reais para investir. Com fundos imobiliários não. Uma pessoa aí que ganha aí seu salário mínimo, meio salário mínimo que seja por mês, ela já consegue investir, nem que seja ali 10, 20, 30 reais todos os meses no mercado de fundos imobiliários e já receber seu dividendo, né? E com isso gerar uma carteira ao longo do tempo. Eu vou te mostrar aqui na prática que mesmo para você aí que fala, eu ganho muito pouco, eu invisto muito pouco e fica com aquelas desculpas, né? Que a grande maioria das pessoas quando começam a investir em fundos imobiliários, eu vou te mostrar que ao longo dos anos, né? Mesmo que você investe pouco, né? Você consegue montar um patrimônio milionário para você que vai te gerar renda todos os meses. Tá? Então, não é nada além do que você contribui todos os meses com o INSS. Se a gente for levar em consideração a contribuição atual aí do INSS, parte aí de cento e poucos reais a alguns milhares de reais aí, a depender do nível da pessoa. Então, eu vou pegar aqui uma contribuição na casa de 300 reais. Então, várias pessoas aí contribuem até mais do que isso, mas se esses 300 reais fossem direcionados, né, para o mercado de fundos imobiliários ao longo do tempo, quanto que isso ia gerar para você? Peguei aqui uma calculadora de juros compostos para te mostrar isso na prática. Se a gente partir aqui de uma simulação inicial que a pessoa ainda não tenha nada investido, zero mesmo aí no mercado de fundos imobiliários e for investir todos os meses 300 reais todos os meses, olhe para você ver o que acontece no fim aí de 30 anos. Vou pegar aqui um período aqui de longo prazo, um período de 30 anos, que é mais ou menos o tempo que uma pessoa contribui aí com o INSS. Colocar uma taxa de juros aqui mensal de 1% por mês. Por que eu estou colocando 1% ao mês? Porque uma carteira atualmente aí moderada de fundos imobiliários vai estar te entregando quase isso, tá? De 0,8, 0,9, 1% ou até um pouco mais do que 1%, tá? E você também tem a possibilidade de valorização ao longo do tempo, tá? Então, uma taxa de juros média de 1% ao mês é uma simulação ainda bem conservadora, tá? Tu poderia ainda pensar em uma possível valorização ao longo do tempo, mas eu só vou colocar 1%. Em um período de 30 anos, tá? Se a gente levar em consideração aqui, tá? O total de juros aqui, ao fim do tempo, é de 940 mil reais, tá? 940 mil reais. Você pode parar e pensar e falar, pô, beleza, mas 940 mil reais daqui 30 anos, tem toda a inflação, não vai valer muita coisa. Mas você tem que lembrar de uma coisa, que o seu intuito como investidor, além de investir em ativos que vão te gerar renda passiva e mensal, é investir em ativos que vão corrigir o seu poder de compra ao longo do tempo pela inflação. E os fundos imobiliários fazem isso. Historicamente, o mercado de fundos imobiliários faz isso. Como? Quando você investe em um fundo imobiliário que tem ali os seus contratos atrelados ao IPCA, o que acontece? De tanto em tanto tempo, aqueles contratos são corrigidos pela inflação. Ou seja, o valor do dividendo vai sendo corrigido ao longo do tempo pela inflação. E os grandes fundos imobiliários, além de ser corrigidos pela inflação, eles ainda trazem uma taxa um pouco maior. E isso faz com que, por exemplo, a nossa simulação aqui, a gente consiga trazer
a valores presentes, tá? Porque a gente sabe que ao longo do tempo vai ser corrigido pela inflação. Então esse valor total de R$940 mil é o poder de compra que hoje tem R$940 mil, tá? Uma carteira aí de patrimônio de R$940 mil rendendo 1% ao mês são R$9.400 de renda passiva todos os meses, tá? Todos os meses aí mais de R$9.000 de renda passiva. Se eu aumentar aqui pouca coisa, vamos supor que eu não vou investir R$300, vou investir R$350, vou aumentar somente R$50 por mês, tá? Ao longo aí dos 30 anos. O que vai dar? R$1.097.000. E percebam isso aqui, você investiu ao longo do tempo R$126 mil, né? De investimento. Os juros foram de R$1.097.000 e o valor final de R$1.223.000, tá? Aqui na nossa simulação de R$300, se a gente for levar em consideração o valor final, é mais de R$1 milhão, tá? Valor investido de 108, total em juros de 940 e o valor final aí de mais de R$1 milhão, beleza? Então, vocês devem levar em consideração que o investimento aí ao longo dos anos, tá? Eles devem ser, mesmo que pouco, ele deve ser constante, porque o poder dos juros compostos, vocês podem perceber que faz o seu valor multiplicar e muito ao longo do tempo, né? Tirar um pouco mais de R$100 mil aí do seu bolso em 30 anos para receber mais de 940 mil e ter um valor final de R$1 milhão, que com toda certeza pode trazer aí 9, 10, 11 mil de renda todos os meses, eu estou falando isso a valor presente, que vai ser corrigido pela inflação ao longo do tempo, vai trazer sim uma boa liberdade financeira aí para quem toma essa atitude agora. Mas percebam que são 30 anos, não são 30 dias, não são 30 meses. É um bom tempo, né? É um bom tempo realmente, mas é o tempo que as pessoas passam contribuindo com o INSS para no fim da vida, quando chega ali na parte da aposentadoria, da velhice, não ter dinheiro basicamente nem para pagar os medicamentos. Aqui é um plano para você, de fato, ser livre financeiro e chegar à sua aposentadoria, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, se você contribui com o INSS, se não, quais as suas ideias aí para aposentadoria, se você utiliza os fundos imobiliários, se você utiliza outro ativo. Quero saber de você qual a sua opinião sobre tudo isso, beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto e até breve.